Este é o Azul. Em plena transição para um novo governo, os cadernos de encargos multiplicam-se. Saúde, educação, justiça, economia, cultura, ciência, há pedidos de todos os quadrantes. Mas quais devem ser as prioridades em matéria de ambiente? Este é o podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e neste episódio converso com Ana Matias, coordenadora para a área do clima da ONG Siena, que se dedica à proteção de ecossistemas marinhos. A nossa conversa começa precisamente nas prioridades em matéria de políticas de conservação marinha, mas falamos também do cruzamento do ambiente com a economia, os equilíbrios que são precisos na transição energética e ainda um cheirinho sobre as prioridades do Movimento pela Justiça Climática em Portugal, que se reúne no encontro entre 5 e 7 de abril. Ana Matias, então, do ponto de vista do trabalho da Siena e das preocupações com a conservação marinha, o que é que tem que estar no topo da agenda deste próximo governo? Sim, esta é uma ótima altura para nós estarmos a falar sobre isto. Não por acaso, nós antecipadamente a estas eleições, quando sabemos que elas iam acontecer, nós lançámos um manifesto em que apelávamos à próxima liderança de Portugal que realmente adotasse e implementasse mais e melhores práticas de conservação e que elas fossem de acordo com a melhor ciência disponível. Eu posso falar de algumas desses pedidos que nós fazemos, daquilo que consideramos que é o absoluto mínimo para conseguirmos ser então um país que preserva os seus recursos marinhos e não só, e que preserva as comunidades costeiras e que preserva tudo aquilo que lhe está associado. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar, e achamos muito importante que haja um Ministério responsável pela governação do mar, achamos que é muito importante que este Ministério tenha a capacidade de coordenar todas as áreas e todas as dimensões que estão relacionadas com o mar, não só para ter uma gestão mais eficaz e melhor dos recursos marinhos, mas também para haver uma maior responsabilização e até um sentido de agência mais definido sobre a conservação do meio. Depois temos também outros pontos, eu não vou elencá-los todos, mas, por exemplo, aprovar a lei que cria a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas. Achamos que isso é muito importante, tem que haver uma rede de AMPs que seja representativa, que seja coesa e que os planos de gestão sejam desenvolvidos e implementados para garantir a conservação dos ecossistemas marinhos em Portugal. Depois, um assunto que me é muito querido, a questão da mineração em mar profundo. Nós achamos que é muito importante que seja adotada, implementada uma moratória nacional à mineração em mar profundo. É uma atividade industrial emergente em vários pontos do globo e que nós, em conjunto com muitas outras ONGs e muitos outros grupos da sociedade civil e mesmo pessoas que não estão organizadas e cientistas também de mar profundo, consideramos que é uma atividade que não tem lugar no século XXI, garantidamente não tem lugar numa agenda sustentável para o desenvolvimento e garantidamente não tem lugar num país como Portugal, que depende tanto do bom estado do ecossistema para assegurar, enfim, várias atividades económicas, mas posso destacar a pesca, o turismo, mas não só. Depois também há outro ponto que nós costumamos dizer que é aquele que se chama o low-hanging fruit, não é? Que é fácil de implementar assim que o país queira, assim que o governo queira, que é a ratificação do Tratado do Alto Mar. Muito importante, este tratado foi aprovado há coisa de 1 ano, depois foi aberto para ratificação em setembro do ano passado. Neste momento Portugal já manifestou a intenção de o ratificar, falta ratificá-lo porque ele só entrará em vigor no momento em que 60 países, em que 60 Estados-membros o ratificarem. Neste momento só há 2 Estados-membros que o ratificaram, 2 ou 3. Queremos que Portugal seja dos primeiros a fazê-lo e certamente o primeiro na União Europeia. Depois há aqui outras questões que já são mais antigas, nomeadamente, por exemplo, nós temos pedido isto reiteradamente, e não somos só nós, muitas outras ONGs também, esta questão da dotação do IPMA e de outros centros de investigação com recursos humanos e financeiros. É absolutamente fundamental para garantir a base de conhecimento e de informação que é necessária à gestão pública dos recursos marinhos. Temos também outras questões ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento e implementação de uma estratégia de transição para uma pesca de baixo impacto, também apostar na monitorização e controle da pesca e atividades marítimas, e podia continuar por aqui afora, mas por agora escolho estas. Posso então colocar 2 questões relacionadas com o cruzamento da natureza com a área económica. Nós temos, por um lado, um mercado voluntário de carbono, que foi aprovado no ano passado e prevê uma possibilidade de projetos de carbono azul, não é, que possam chegar às áreas marinhas, e estas são áreas que nem sempre muito atraentes ou rentáveis economicamente. Como é que vocês veem este mercado e o que é que tem mesmo que ser bem feito nisto? E uma segunda questão, talvez mais delicada,
Em terra fala-se muito sobre a questão das go-to areas, né, para aproveitamento de energias renováveis. Estes são uma espécie de territórios prioritários onde as empresas podem instalar turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos, e Portugal está neste momento num processo de início de exploração de energia renovável offshore, não é? Marinha. E este tipo de projetos já faz parte, pronto, do puzzle que o país definiu como necessário para a nossa transição para uma economia de baixo carbono, mas o que é que seria urgente olhar neste momento para que a instalação de energia renovável offshore corra bem e possa funcionar sem descuidar da proteção da natureza, pronto, neste caso das áreas marinhas? Bem, em relação à questão do mercado de carbono, a Siena não tem uma posição ainda. Penso que, à medida que isto for sendo um assunto cada vez mais presente, nós iremos desenvolvê-la. Neste momento estamos, como de resto em algumas outras áreas, a aprender e a perceber o que é que significa exatamente o mercado de carbono, o que é que significa para a natureza. Queria só desafiar um ponto que levantaste, que é esta questão de áreas que não têm nenhum aproveitamento económico. Nós percebemos o que é que isso significa, percebemos que haja esse entendimento mais de alguns setores do que outros, naturalmente, mas eu quero desafiar essa ideia porque a verdade é que todas as áreas, não é? Todas as áreas que existem, tenham ou não tenham um aproveitamento económico dito tradicional, de atividades humanas, elas têm a sua função inerente, portanto, mesmo que uma área não esteja a ser aproveitada, não é? Ou que não esteja a ser extraído nenhum tipo de recurso ou utilizado nenhum tipo de recurso, ela acaba por ter a sua função inerente, seja de captura de carbono, seja porque serve de maternidade para algumas espécies, seja porque serve, uma infinidade de outras funções ecossistémicas que nós muitas vezes nem sequer temos presentes. Sim, claro, aceito a correção, mas dizias então que ainda são muitas as incógnitas do mercado voluntário de carbono. Vamos então perceber como é que isto vai acontecer. Então, e esta exploração de energia eólica offshore? Como é que podemos estar atentos ao que vai ser a ação do Governo para aplicar, não é, isto que está no nosso Plano Nacional de Energia e Clima e para cumprir os planos de Portugal para a descarbonização? Claro que sim, é um assunto super importante. A verdade é que nós temos de estar a trabalhar com outras ONGs em Portugal, bem, e também fora de Portugal, sobre este assunto, porque claramente vai ser um dos assuntos a serem mais desenvolvidos, uma das atividades a serem mais desenvolvidas nos próximos, vou dizer, 10, 20 anos, e mais até do que isso, muito provavelmente. Importa dizer que as ONGs reconhecem absolutamente a necessidade, bem, o imperativo até, não é, de se investir e de se desenvolver e de se implantar projetos em áreas para energias renováveis offshore, neste caso em particular. Aquilo que nós temos dito, e a nossa posição é pública, é que isso não pode progredir sem respeito pelos limites da natureza, porque, na verdade, esta corrida para implementar as áreas de energia eólica offshore é motivada, sobretudo, pela necessidade de descarbonização que decorre da crise climática, da crise da biodiversidade, desta crise planetária gigantesca em que estamos metidos. E a nossa posição, como de resto para outras atividades, por exemplo, na mineração e mar profundo também dizemos isto, apesar de não termos a mesma abordagem aos dois assuntos. Nós não podemos tentar resolver uma crise, ou duas crises, ou três crises, acentuando essas crises. Portanto, aquilo que nós dizemos é que o desenvolvimento das energias renováveis offshore, e em particular a eólica, tem que progredir com respeito pelos limites do planeta, dos limites da natureza, e sem dúvida que é imprescindível para impulsionar a transição energética e reduzir as emissões de carbono, com toda a certeza. O que é que nós achamos? Que elas não deveriam ser implementadas, estes projetos não deveriam ser implementados em áreas classificadas. Por exemplo, o nosso pedido é para que sejam excluídas todas as áreas classificadas, para que sejam tidos em conta também os corredores migratórios de muitas espécies, nomeadamente aves marinhas, e os nossos colegas da SPEA têm um trabalho exaustivo sobre isto, que dizem exatamente onde é que estão os pontos de mais sensibilidade, e nós achamos que com toda esta informação que tem sido recolhida e com todas estas tentativas de incluir os stakeholders no processo, é perfeitamente possível que Portugal cumpra as metas que se propôs a cumprir, garantindo que a natureza não sai mais agredida do que aquilo que já está. Investir em tecnologias e práticas que respeitam os ecossistemas vai assegurar não apenas a segurança ambiental, mas também vai contribuir significativamente, diria, para uma matriz energética mais limpa, mais resiliente e, sobretudo, não vai enfraquecer a natureza e não vai enfraquecer locais potencialmente mais importantes para a biodiversidade. Eu queria mudar um pouco de assunto, pegando um pouco nesta ideia de não criarmos novos problemas quando estamos a tentar resolver outros. Vai haver um Encontro Nacional de Justiça Climática em Boticas, que é justamente uma das localidades por onde há planos de criar minas de lítio, que vão destruir, não é, parte da paisagem. Estas são algumas das questões
mais espinhosas da chamada transição justa, não é? Que regiões escolhemos sacrificar, que populações escolhemos sacrificar e como é que nós todos poderíamos estar a fazer essa negociação de uma forma mais construtiva. Podias falar um pouco sobre o que é este encontro, sobre justiça climática, quem é que vai lá estar, porquê Boticas e, agora voltando ao início da conversa, quais são as prioridades que as associações, os coletivos ambientalistas e os ativistas acham que mereciam ter a atenção do poder político? O Encontro pela Justiça Climática, importa dizer que esta é a nona edição. Ele já decorre há 9 edições, algumas aconteceram durante o Covid, portanto acabaram por ter um bocadinho menos de adesão, mas ainda assim este é um encontro que pretende discutir e pretende juntar, acima de tudo, e pretende ser um ponto de agregação destas pessoas, cientistas, ativistas, o que lhe queiramos chamar, pessoas que moram, neste caso, em Boticas ou nas zonas em arredor, Covas do Barroso, e pretende ser um ponto de agregação para todas estas pessoas que estão ligadas por um desejo comum, que é, claro que sim, a transição energética, claro que sim, temos que fazer uma transição para uma economia de baixo impacto, mas é importante que isso não deixe ninguém para trás e é importante, sobretudo, que isso não signifique que zonas do país, neste caso falando de Portugal, zonas do país que são, que são absolutamente únicas, sejam destruídas em busca daquilo que é a silver bullet, não é? Para a transição energética, como sejam as minas ou como sejam outra coisa qualquer. Neste caso aqui nós estamos a focar-nos nas minas e pode parecer estranho porque é que a Ciena está a fazer um encontro numa zona tão interior, quando nós somos uma ONG dedicada única e exclusivamente à conservação marinha e costeira, mas a verdade é que percebemos há muito tempo que existe aqui alguns paralelismos entre o movimento extrativista em mar e o movimento extrativista em terra. Obviamente que esta questão das comunidades locais é algo que não se põe tanto em mar à partida, mas ainda assim, no caso particular da mineração em mar profundo, há imensos povos indígenas, por exemplo, de alguns países do Pacífico, que estão a lutar ativamente contra isto há décadas. Portanto, não é assim tão diferente. Estamos a falar de locais que estão separados por milhares de quilómetros de distância, mas não é assim tão diferente aquilo que está a passar na região do Barroso e aquilo que está a passar em muitos, muitos países insulares no mundo. Porquê é que nós fazemos isto em Boticas? Bem, o local é bastante simbólico, não é? Parece-nos o cenário ideal para se debaterem as prioridades essenciais do movimento pela justiça climática. E a justiça climática é um conceito tão lato que por vezes fica difícil de definir, mas inclui noções de justiça intergeracional, inclui noções de o que é justo para o norte global e para o sul global, inclui esta questão associada ao neocolonialismo de que temos falado tantas vezes quando falamos de defesa do ambiente e quando falamos de extração de recursos que a maior parte das vezes são extraídos numa zona do planeta para alimentar os padrões de consumo de outra zona do planeta, e isso parece-nos, mais do que tudo, até bastante injusto, porque depois os impactos acabam por também não serem distribuídos de forma igual, não é? Os impactos acabam por ficar do lado de onde existe esta extração e de onde existe esta exploração, não só dos recursos naturais, mas também exploração humana, muitas vezes, e exploração daquilo que são as condições de vida dessas pessoas. Então, este encontro, aquilo em que ele se vai debruçar, nós tentamos que ele seja o mais abrangente possível, não temos minimamente a pretensão de que vamos tocar todos os assuntos que são importantes para a justiça climática, mas, por exemplo, da nossa parte da Ciena, nós vamos trazer o clima e o oceano para a conversa. O oceano ainda é um bocado o parente pobre da discussão da justiça climática e da crise climática. Estamos cada vez mais a ter esta noção de que o oceano é o maior aliado que nós temos quanto às alterações climáticas e é por isso que nós queremos continuar a trazê-lo para o centro da discussão. Nós percebemos que ele até agora não tenha estado no centro, porque, vamos ser honestos, todos nós vivemos em terra e é natural que foquemos os nossos esforços em terra, mas ainda assim queremos trazê-lo para a discussão. Vamos falar do combate à pobreza energética, vamos falar da necessidade de promover soluções de mobilidade sustentável e, sobretudo, pública. Vamos falar, mais uma vez, da absoluta necessidade de abandonar de uma vez e por todas os combustíveis fósseis e então atingir a neutralidade carbónica até 2030. Vamos falar de envolver as pessoas, de envolver as populações nas discussões e nas decisões que vão ser tidas e que no fundo vão afetar o futuro de toda a gente, de uns mais, de outros menos, mas o que nós queremos dizer é que não estamos satisfeitos com as políticas públicas que têm sido implementadas, ainda não estamos satisfeitos. Queremos que o governo
no governo em particular, mas o Estado no geral, sejamos todos mais exigentes com aquilo que temos que fazer. A tarefa é hercúlea, nós já estamos com 1,2 graus de aquecimento, já estamos muito acima daquilo que seria expectável e daquilo que é suportável. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é trazer toda a gente para a discussão, o máximo de pessoas possível para a discussão, e fazê-lo em boticas não é só simbólico, mas também é muito importante para trazer o foco para aquela região e para que as pessoas que estão a ser afetadas todos os dias pelo que se está a passar, nomeadamente com a indústria de lítio, lá sejam ouvidas e sejam levadas em consideração pelos nossos decisores políticos. Uhum. E já agora, só para rematar, a Siena também tem um trabalho mais institucional, não é? De ligação com o poder político. Lembro-me de vos encontrar em Estrasburgo, numa das votações da Lei do Restado da Natureza, onde tinham tido reuniões com os eurodeputados. Este encontro sobre justiça climática vai envolver ONGs, mas também coletivos muito mais informais, não é? Não sei se vão estar políticos presentes para assistir aos debates, mas como é que vocês depois pretendem comunicar as vossas conclusões com o poder político? Porque isto foi uma pergunta que se colocou muito por causa da campanha eleitoral, não é? Dos estilos e formas de tentar chamar a atenção para esta questão climática e ambiental. Qual é o plano, então, para depois deste encontro chegar aos governantes que têm esse poder para agir? Sim, todas as pessoas são bem-vindas, portanto, não sei se vamos ter políticos, espero que sim, espero honestamente que sim, acho que é muito importante que eles estejam envolvidos e que estejam nos sítios onde as pessoas se estão a manifestar. Expectavelmente, deste encontro, portanto, nós vamos ter um dia que vai ser dedicado a este reconhecimento e a esta criação de sinergias entre os movimentos que estão a trabalhar sobre isto, bem, focados nas suas zonas, nas suas regiões, naturalmente. Muitas vezes o que sentimos é que falta um bocado esta integração de... Portugal não é um país assim tão grande, não é? E sentimos que às vezes falta um bocadinho esta integração de coisas que estão a acontecer no interior com o que está a acontecer na zona costeira, o que está a acontecer no sul, comparativamente ao que está a acontecer no norte, nas regiões autónomas e por aí. O que nós queremos é que isto seja, como eu disse, um sítio de agregação para ficarmos todos a conhecer-nos e para fortalecer o movimento climático. Sem dúvida que é muito importante que estas prioridades e aquilo que é passado num sítio como o Encontro Climático ou outro chegue aos decisores políticos. É por isso que existem as associações como a Siena, como tantas outras com quem nós trabalhamos, que fazemos esse trabalho também de contacto. Sabemos que existem coletivos e existem entidades que não fazem esta parte deste trabalho, compreendemos perfeitamente, é tão legítimo como não o fazer, e nós temos tido esta discussão, esta conversa algumas vezes sobre aquilo que faz o movimento tão rico é precisamente esta diversidade, e é sem dúvida importante que existam formas diferentes de ativismo, e é sem dúvida importante que existam pessoas que estão dispostas a falar e a sentar-se à mesa e que estejam dispostas a olhar, como estamos neste momento, a olhar para um documento que está à consulta pública sobre o plano de situação do ordenamento do espaço marítimo dos Açores, por exemplo. Ou seja, é importante que haja este trabalho a ser feito, mas também sem dúvida que é importante que haja movimentos de ação direta, que haja movimentos até de desobediência civil. Parece-nos que tudo junto é o que faz com que o movimento climático é tão diverso, e às vezes eu acho que falta um bocadinho esta noção, é muito diverso, é um movimento mesmo muito diverso. É tudo isto que faz com que o movimento vá avançando como um todo, apesar de ter várias configurações e ter várias formas de atuar que à partida, para nós, continuam a ser legítimas. A verdade é que este assunto tem que ser mais falado, e eu percebo perfeitamente a frustração de quem acha que nos últimos anos ele não tem sido falado o suficiente, portanto vamos tentar outra abordagem. A Siena, em particular, não o faz de outras formas, mas vemos todo o valor em todas as formas de atuação. Há pouco estavas a perguntar como é que nós fazemos esta passagem das prioridades que são tidas aqui. Posso falar em nome da Siena, não posso falar em nome de todas as organizações que estão no Encontro Nacional. Aquilo que nós fazemos é passar esta informação por diversas formas, seja, como disseste, ir ao Parlamento Europeu, ao Parlamento Nacional, o que for, ao regional, a ter reuniões, a passar as nossas prioridades. Há pouco falei do Manifesto Azul, por exemplo, passando o Manifesto Azul, tem uma linguagem bastante simples, com alguns pontos, e depois passamos para os grupos parlamentares, passamos para o governo e vamos tentando, tema a tema, passo a passo, ir trabalhando com todos os níveis da administração pública para que as coisas vão avançando. Se me perguntares se as coisas têm avançado tão rápido como nós gostaríamos, não. A resposta a isso é não. Mas conseguimos, sem dúvida, ver progressos, absolutamente, claro que sim. Agora, o que eu sei também, o que nós sabemos também, é que a crise climática
Bem, não está à porta, já está dentro das nossas casas. Portanto, cada vez mais as pessoas vão exigir mais assertividade, mais respostas e mais respostas sérias dos governantes. E eu acho que o Encontro Nacional de Justiça Climática, para quem lá estiver, de 5 a 7 de Abril, é uma ótima fotografia daquilo que é o movimento climático em Portugal. Portanto, ali vamos ter representatividade, espero eu, vamos ter representatividade daquilo que são as várias formas de atuação e os vários lados do movimento da justiça climática. E aquilo que eu acredito, e que é aquilo que norteia o trabalho da Siena, no fundo, é saber que estamos todos a trabalhar para a mesma coisa, de formas diferentes, mas que o objetivo comum é um, e é só um. E este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Calouste Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.